Pessoal, boa noite. Eu sou o Renan Guiar, eu sou aluno do curso de Engenharia Civil na UFJF, né, membro aqui do Tutoria Enem, e hoje a gente vai ter uma aula aqui de Física. O tema da aula de hoje que eu escolhi é ordem de grandeza e algarismos significativos, né? É bem iniciozinho lá da matéria de Física, é bem básico, só que é algo que tem caído muito no Enem nos últimos anos, e é algo que, embora assim, cai no Enem, mas ainda cai pouco, só que vocês vão precisar disso para todas as outras, todo outro conteúdo de física e também matemática. Então, essa aula de hoje ela é muito importante para vocês aprenderem, por exemplo, a fazer conversão de grandezas, né? E conversão de velocidade, aceleração, quilômetros por hora para metros por segundo, né? São várias grandezas que a gente precisa fazer a conversão. Então, na aula de hoje, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o que cai em física no Enem, né? A gente sabe que cai todo o conteúdo de física do ensino médio na prova, mas tem uns conteúdos que repetem mais vezes. Então, a gente precisa dar uma atenção especial para esses conteúdos. E aí a gente vai começar a nossa aula em si, né, com a definição de algarismos significativos, né? O que são algarismos significativos, o que é ordem de grandeza. Vamos ver um pouquinho aqui de conversão de unidades, as principais grandezas físicas que são importantes para o Enem, e vamos fazer aí bastante exercício também durante a aula, e no finalzinho vai ter uns exercícios do Enem para vocês estarem resolvendo. Vamos lá, o que cai em física no Enem, né? Essa figura eu tirei do Guia do Estudante, que é uma plataforma que tem assim, bastante conteúdo bacana de várias universidades, né? E educação em geral. Então, assim, vocês podem perceber que o tema de eletrodinâmica é um conteúdo que cai muito no Enem e cada vez mais é cobrado, né? Então, é importante a gente estudar eletrodinâmica, porque com certeza vai ter pelo menos aí umas 3 questões no Enem sobre eletrodinâmica. Aí, o que eu preciso saber no Enem para eletrodinâmica? Eu preciso entender, principalmente, os conceitos, né? O Enem ele não cobra muito cálculo nessa parte de eletrodinâmica, apesar de que tem cálculos para serem feitos, mas são cálculos mais simples, só que você precisa entender o conceito, o que é aquilo e como aplicar esse conceito. Seguindo aí, né, a gente tem aí termologia, que também é um conteúdo que cai bastante nas provas do Enem. E outros vestibulares também, não só o Enem, tá, gente? Esses assuntos aqui, eles são muito cobrados no Enem e outros vestibulares. Se vocês forem fazer vestibular, ou até mesmo alguns concursos públicos, como, por exemplo, o concurso nacional unificado que nós vamos ter esse ano agora, com certeza vai ter questões envolvendo esses assuntos, tá? Eletrodinâmica e termologia. Ondulatória também é um assunto que tem sido bastante cobrado no Enem. Cinemática é de praxe, então você pode ter certeza que toda a prova vai ter questão de cinemática. A gente não tem como. É um assunto que precisa dominar e são questões relativamente fáceis. Por exemplo, essa parte de hoje de algarismos significativos costuma cair muito envolvido no assunto de cinemática e as leis de Newton. Normalmente, essas questões elas vêm com um grau de dificuldade bem baixinho, e aí, gente, precisa acertar. Porque, né, o Enem, ele corrige pela teoria de resposta ao item. Então, se você errar uma questão fácil, depois, na hora que você acertar uma outra questão mais difícil, o sistema ele vai acusar que você provavelmente chutou e a sua nota ela vai se diminuir ali. Então, é muito importante ficar atento às questões que são mais simples, né? E não errar, gente. E, ó, uma dica que eu dou aí para vocês, o concorrente de vocês vai errar. Vocês não podem errar. Tá, mas aí, sem mais blá, 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 o que são algarismos significativos? Por que a gente tem que ficar estudando algarismo significativo e ficar falando desses assuntos, né? É muito comum na área de ciências exatas a gente realizar medição de objetos, né?
medir fenômenos físicos, e aí tudo isso, todas essas medições, elas não são totalmente precisas, elas envolvem ali uns erros, são os erros de medidas. Então, de acordo com esse erro de medida, ô Luci, está passando o slide aí? Não, não tá. É o que a Maria Clara estava Não? falando. Tá, não. Só um minutinho, gente, eu vou subir o arquivo aqui novamente. Agora tá dando para vocês verem? Sim, agora tá sim. Mas, colocar Eu, como apresentação. Eu só não vou conseguir colocar em tela cheia, porque senão ele não vai mudar o slide. Tá. Você vai ter que ter essa lateral. Vou tentar dar um zoom aqui. Então, gente, como eu estava falando aqui, eu acho que vocês não chegaram a ver o gráfico. esse Esses gráfico são os aqui assuntos que tá mais caem aparecendo? nas provas do Enem. Oi? Esse gráfico aí que está aparecendo, que você está falando, agora apareceu. Isso. Ah, beleza. Tá. Aí, esses são os assuntos que mais caem na prova. Então, o que é de mais importante aqui, né? Eletrodinâmica, termodinâmica e ondulatória. Esses assuntos são os que mais caem nas provas do Enem. O que menos cai, por exemplo, é a parte de gravitação, estática e dinâmica. Normalmente, esses assuntos eles vão cair misturados com alguns outros assuntos na prova. Mas vocês podem ter certeza que eletrodinâmica, terminologia e ondulatória sempre vai ter ali algumas questões para vocês resolverem, tá? E são questões que vão cobrar muito do estudante que ele saiba o conceito, né? Você não vai te propor ficar fazendo muito cálculo, porque a prova é uma prova muito extensa e você tem que resolver rápido, você tem que responder ali rápido. Então, você tem que saber, tem algumas coisas que você sabendo, você já consegue ali, eliminar pelo menos uma ou outra alternativa na hora de fazer a prova. Então, né, algarismos significativos, né? Estava falando aqui com vocês que na área das ciências exatas a gente precisa fazer muitas medições, né? E aí essas medições elas não são medições precisas. Então, sempre existe um erro ali envolvido nessa medição, o erro do próprio instrumento que a gente está utilizando. Pode ser um erro se for um aparelho eletrônico, ele também tem um erro ali inserido nessa medida. Então, aqui, por exemplo, vocês estão conseguindo enxergar bem a figura aqui da régua, com uma barra vermelha? Escrevam aí no chat aí qual que é a medida que você daria, né, olhando assim, só batendo o olho, qual a medida você acharia que estaria mais certa? Renan, por favor. Oi. Tem como mover a sua imagem para o lado esquerdo? Qual a medida da barra vermelha?
No YouTube, Então, o gráfico. O lado esquerdo. Quatro. Aí. Então, vocês estão conseguindo ver bem a imagem aqui? Da régua? Qual que é a medida? Escrevam aí no chat, ou podem falar no microfone, qual que é a medida que vocês acham a mais certa para fazer a medição desse objeto na régua, essa barra vermelha. Mas lá em cima não está a resposta, 4,35. Mas essa resposta ela pode ter um erro. Então, por exemplo, assim, Para mim é 4,45. A ideia aqui, exatamente, é essa, para você ter uma percepção diferente. Então, cada pessoa ela vai ter uma percepção diferente na hora de fazer essa medida. E isso ele vai influenciar no nosso erro, né, na medida geral que a gente está fazendo. Então, aqui, Exato. por exemplo, o Antônio falou que 4,2 a medida, que já deu uma medida diferente, né? E aí, por exemplo, quando a gente pega essa medida com esse erro, na hora que eu for fazer a minha distribuição de erro, vai dar uma margem aqui bem grande. Ah, mas são 2 centímetros, 1 centímetro. Beleza. Só que na vida real, por exemplo, numa indústria, se você errar 2 centímetros, se você errar 2 milímetros, você pode comprometer toda uma produção. Por exemplo, assim, a gente tem aquelas máquinas de corte, máquina de corte de papelão, por exemplo, né, nessas fábricas de embalagem. Se ela errar 2 milímetros na linha de produção, a linha de produção ela pode ter ali 200 metros. Então, você imagina a linha for andando em linha reta a cada passo, cada centímetro que a máquina se move, ela vai se movendo para a direita, 2 milímetros a mais, e fazendo isso o dia inteiro. No final do dia, toda aquela sua produção, provavelmente, ela vai ser descartada por causa de um erro de 2 milímetros. Então, assim, é algo que é importante a gente perceber, é algo que o Enem vai cobrar de vocês, e ele vai cobrar muitas vezes nesse sentido de ter essa percepção mais do cotidiano da gente, né? Ele não vai, igual aqui, é muito teórico, é um exemplo para a gente aprender o que é um algarismo significativo. Mas lá no Enem ele vai perguntar mais voltado para o nosso cotidiano. E aí, Você por fala exemplo, quando você fala pode falar. significativo, você quer dizer o número exato ou o número aparentemente certo? É um número aparentemente certo. Só que aí você tem uma percepção, o Antônio tem outra percepção, a Lucy tem outra percepção. E aí, para a gente ver qual que é o que está mais certo, né, a gente tem técnicas de fazer a medição mais exata. Só que aí, por exemplo, a gente teve aqui nos comentários 4,4, 4,2, 4,44. Então, aqui, né, eu vou ter o meu algarismo correto e eu sei que é o 4. O 4, eu sei que esse algarismo 4 ele é correto. Todo mundo que falou no comentário aqui falou que tem 4. Uhum. E aí a gente teve algumas variações, né? 4,4, 4,2. Então, aqui, no exemplo que está aqui na lousa, o 3 também é um algarismo correto, porque se você olhar pela medição da régua, O 3 não é. 4,1, 4,2, 4,3. Eu tenho certeza que está no 4,3. Aqui, certeza.
Tá vendo que tá mais ou menos no meio? Não está exatamente no 4. Vocês poderiam ter falado comigo, por exemplo, tem 4,34. Aí, qual que seria, nesse caso aqui, o meu algarismo duvidoso? O último, o 5. O último. O último algarismo é o meu algarismo duvidoso. Então, isso já é uma regra que vocês vão guardar. Estou fazendo uma medição. Aquele último algarismo que está aparecendo ali é o algarismo duvidoso. Então, já é a nossa primeira regrinha aqui, tá? Então, Eu os já meus diria os algarismos dois. significativos, o que eles são? Oi? Eu já diria os dois números últimos, os duvidosos. Mas, enfim, segue o bonde. Sim, é porque cada um vai ter uma percepção diferente. Vai depender bem do objeto que a gente está lidando. O algarismo significativo, ele é o quê? Ele é todos os números que eles são importantes para eu estar fazendo a minha medição. Nesse nosso exemplo, que está aqui na régua, 4,35. 4,35. O nosso 5 a gente já sabe que é o duvidoso. Porque eu não tenho certeza se realmente é 5 mesmo pela medição. Tanto que vocês falaram valores diferentes aí. Então, número significativo aqui para mim vai ser o que é importante. Se o 5 eu tenho dúvida, eu não sei se esse número é real, se é o exato, ele não é importante para eu fazer minha medição. Então, ele não é significativo para mim. Então, aqui vai ser 4,3. Então, quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Vou ter 2 algarismos significativos. Porque apenas esses 2 números, nesse exemplo aqui, apenas esses 2 números, eles são importantes para eu estar fazendo a minha medição. O 5 não é tão importante porque eu não dependo exatamente dele para fazer a medida. Entenderam? Então, aqui a gente tem mais um exemplo. Né? Esse agora é um exemplo um pouco mais complexo, um pouquinho mais difícil de enxergar, porque ele envolve aqui os zeros. Só que a gente tem umas regrinhas para isso. Então, a nossa primeira regra. Eu até deixei aqui grifado para saber. Bem, ó, todos os zeros à esquerda nunca são descartados. Então, você pegou o seu número aqui. O que está à esquerda é descartado. Ele não é, para mim, significativo. Independente se ele está antes ou depois da vírgula, se ele estiver à esquerda do meu número, eu não vou considerar ele um algarismo significativo. Se eu não vou considerar esse zero um algarismo significativo, quantos algarismos significativos eu vou ter, então, nesse meu número? 2. Por que 2? 2. Porque o zero também, o último aí não está contando. Mas aí é uma outra regrinha, tá? Foi proposital, porque a gente erra muito isso mesmo. Ó, o zero à direita do último algarismo significativo diferente de zero, e depois de um ponto decimal, ele é significativo. Ele é? Então, olha, ele é significativo. Ele faz parte da minha medição. Então já são 4, então, significativos. Aí são 4 algarismos significativos nesse número. A gente vai Exato. fazer mais exemplos para a gente ir fixando bastante isso. E se eu tiver um zero entre por exemplo, aqui, se entre o... O 3 Vou e fazer o 4. aqui, 0, isso, 0,304. Aqui eu tenho quantos algarismos significativos? 3. Tenho 3 algarismos significativos, porque o zero está entre 2 números diferentes de zero.
Então, aqui eu vou considerar ele um algarismo significativo. E aí, se eu tenho esses números, eu posso fazer operações com esses números. E aí, as operações que eu vou fazer são as operações básicas: adição, multiplicação, soma e divisão. E aí, a gente tem aqui mais uma regrinha que é importante, que ó, o resultado das operações com números significativos sempre vai ser expresso da mesma maneira que um número com menor quantidade de algarismos significativos que participam da operação. O que isso quer dizer? Se eu tenho aqui, vou somar 1,7 mais 2,01. Olha, o que ela está me falando aqui? O resultado da soma, vou somar os números normalmente, 2 mais 1 vai dar 3, 7 mais 0, 7, e aqui vai ser 1. Aí, esse aqui é o meu resultado final? Não. Por que não é? Porque eu tenho que colocar a menor quantidade de algarismo significativo. A minha menor quantidade de algarismo significativo é 1,7, que tem só 2. Então, se aqui eu tenho 2, a minha resposta também tem que ter 2. Então, aqui vai dar 3,7. 2 algarismos significativos, 2 algarismos significativos. Então, aqui, na hora que eu for fazer esse tipo de operação, eu tenho que ter esse cuidado em pensar. Eu vou sempre pensar com o número que for menor. Se o meu número ele tem 2 algarismos significativos, eu estou somando com o outro que tem 4 algarismos significativos, a minha resposta final ela tem que ter 2 algarismos significativos. Os outros algarismos eles são duvidosos. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando aqui. Um exemplo. Considerando os algarismos significativos 28,7. 28,7. E 1,03. 1,03. Aí ele quer saber a soma. Vamos lá. Quantos algarismos significativos eu tenho 28,7? 4. Com 28,7, por que 4? Olha, aqui eu tenho 3. Olha, 1, 2, 3. Aqui eu tenho quantos algarismos? No 1,03. Eu tenho quantos algarismos significativos? 2. A minha resposta final ela tem que ter a mesma quantidade de algarismos significativos. Então, aqui eu vou fazer a soma. 2. Ó, 3 aqui, 3 mais 0, 0. 3, né? 7 mais 0, 8. 7. 9 aqui. 9. 2. 29, como que eu vou expressar o meu resultado aqui? Vamos lembrar da regrinha? Que eu tenho que colocar a mesma quantidade de algarismo do menor número que eu estou somando, né? De algarismos significativos. Aqui eu tenho 3 algarismos significativos. Embaixo eu também tenho 3 algarismos significativos. Mas a minha resposta deu 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar 3 algarismos significativos, que é o menor. O 3 é o nosso algarismo duvidoso. Ele não faz parte da nossa representação. Ele não vai fazer diferença na hora de eu estar fazendo. Entendi. Entendeu? Alguma dúvida, gente? Então, vamos lá.
Agora eu coloquei um número um pouquinho maior. R$ 123.456,00 elevado vezes 10 elevado a 3. E agora? Eu tenho aqui uma potência, Agora é coisa de maluco. eu tenho vírgula 00. Chuta aí, quantos algarismos significativos eu tenho nesse número? 8. 8? Então vamos lá. Sim. Desses números aqui, você tem dúvida em algum? Você fez essa medição, aí deu esse número aqui. Você mediu um objeto, deu esse número. Você tem dúvida que deu 123.456? Se tivesse uma régua que tivesse esse tamanho, por exemplo, eu estivesse medindo aqui em milímetros. Então, eu tenho certeza que a minha medição vai dar 123.456. E o 00? Ele é significativo ou não é? É. Ele está depois... E essa potência aqui? E essa potência elevada ao cubo? 10 elevado ao cubo. O que eu faço com isso? 10 vezes 10. Vai dar Aqui, 1, gente, né? nada, tá? Porque eu não vou fazer nada, eu não vou montar um algarismo significativo, porque eu estou fazendo uma operação. Isso daqui é só uma forma de representar um número diferente. Então, aqui eu estou falando que eu tenho aqui antes da vírgula, ainda tenho que multiplicar esse número por 1000. 10 elevado ao cubo é 1000. Então, é como se eu estivesse diminuindo o número de zeros que eu tenho aqui depois da vírgula. Então, ó, 3, 6, 7, 8. Então, vamos lá. Todos os algarismos entre 1 e 6, eles são diferentes de zero, não são? Então, eles são significativos. O zero entre o 5 e o 6, ele também é significativo. O zero à direita do 6 e do ponto decimal também é significativo. Então, na verdade, aqui eu possuo 8 algarismos significativos? Não, tenho 7. 7. Viu a pegadinha? Porque o zero depois do decimal ele é significativo. Esse daqui não. Porque eu já tenho aqui o meu ponto de vírgula, está aqui, eu tenho um zero depois. O que eu tenho aqui, se é um outro zero, eu já tenho um zero aqui, então ele não faz sentido, não faz diferença para mim. E o 10 ao cubo é só uma forma diferente de escrever esse número. Então, eu não vou levar ele em consideração para falar que se esse número é significativo ou não. Então, pode-se dizer que sempre o último número não é significativo? Aí você diminui? Sim, o último número é o nosso número duvidoso. A gente viu aqui, olha, sempre. mas no início, que o nosso último número, ele é o duvidoso. O último algarismo sempre vai ser o duvidoso. Passou demais, espera aí. Então, se eu estou aqui falando em ordem de um número significativo, por que eu estou falando disso de número significativo? Porque a gente expressa, geralmente, né,
como são números ou muito pequenos ou números muito grandes, a gente expressa esse número em ordem de grandeza. O que quer dizer eu expressar esse número em ordem de grandeza? Quer dizer que eu vou colocar uma potência de 10. Que foi a mesma coisa que aconteceu aqui no nosso exemplo anterior. Aqui, se eu tenho 10 ao cubo, eu estou expressando esse número numa potência de 10. Expressando esse número numa potência de 10, eu posso dizer que a ordem de grandeza dele, se é aqui 10 ao cubo, eu posso dizer que a ordem de grandeza dele é 10 ao cubo. Basicamente isso. A forma que eu expresso esse número em uma potência de 10 para representar um número. Por que isso acontece? Porque se o número for muito pequeno, 0,000061, por exemplo, eu posso expressar esse número de uma forma diferente. Vou pegar esse exemplo que eu falei aqui, ó. 0,0000061. Aqui, se eu quiser expressar esse número como uma potência de 10, eu vou trazer minha vírgula até o 6,1. A gente vai ver isso daqui a pouquinho mais para frente. E olha quantos zeros eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4. Andei com a vírgula 5 casas. Então, eu estou expressando esse número na forma 10 elevado a menos 5. Na potência de 10 elevado a menos 5. É só uma forma diferente de fazer a representação do número. São sacadas que é importante vocês irem pegando, porque ajuda bastante na hora de resolver exercício, porque são questões geralmente grandes e você não tem tempo para ficar resolvendo, é muito rápido. Então, se é muito rápido, você tem que fazer rápido. Se você não resolver isso rápido, você vai agarrar nessa questão e vai se embolar nas próximas. Como que eu faço, então, para eu converter unidades? Se eu estou falando aqui de ordem de grandeza, se eu estou falando de algarismo significativo, disso tudo, é porque eu tenho interesse em deixar a minha conta mais fácil. Então, para isso, a gente vai utilizar umas ferramentas matemáticas, né? Que são muito úteis. E, gente, depois que você vem entende o que é, você vai perceber que é fácil, não é nenhum bicho de 7 cabeças, e vai conseguir desembolar melhor ali, principalmente na hora da prova. E pegando essas sacadas, tanto que vocês forem fazer prova de outros concursos públicos também, normalmente, nas alternativas, eles vão dar opções diferentes. Então, se você viu ali que a ordem de grandeza, por exemplo, é 10 ao cubo na sua resposta, se lá tem uma 10 à quarta, você já sabe que aquela ali não é a resposta certa. Então, você já consegue eliminar essa questão. E vocês vão ver que realmente isso acontece porque a gente tem questões no Enem que tratam desse assunto. Mas, então, ó, se eu quero falar disso tudo é porque eu preciso converter unidades. Então, aí a gente tem umas regrinhas para fazer essa conversão. E também as que são mais importantes na hora da prova do Enem. Ó, regrinha. A unidade da esquerda é sempre 10 vezes maior do que a sua vizinha da direita. Então, se eu tenho aqui, olha, centímetro, decímetro, metro. Vou pegar os primeiros aqui. Se eu vou sair do centímetro, o que essa regrinha está falando? Eu estou aqui na casa do centímetro, a minha unidade do decímetro, ela é 10 vezes maior do que a unidade do centímetro. Se ela é 10 vezes maior do que o centímetro, né? Multipliquei aqui por 10. No metro, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar por 10. Porque ela é 10 vezes maior. Só que ela é 10 vezes maior do que a vizinha. O vizinho do metro aqui é o decímetro.
o vizinho do decímetro é o centímetro. Então, eu andei 10 para cá, né? Multipliquei por 10 e multipliquei por 10 de novo. Então, se eu quero aqui, por exemplo, um metro, 0, 100 centímetros. Por quê? Porque eu multipliquei por 10 uma vez e multipliquei por 10 duas vezes. Eu andei duas vezes para cá. Cada vez que eu andei para a esquerda, eu multipliquei por 10. Então, no total, eu multipliquei por 100. Até coloquei aqui, olha, 1 quilômetro, 1000 metros, que 10 elevado a 3, né? 10 elevado a 3 metros. É a forma de escrever. Se você reparar que aqui tem 3 zeros, o 10 aqui está elevado a 3. Então, se eu colocar aqui, vou colocar mais um zero. Eu vou agora elevar a 4. Então, conseguiu ver a relação que eu tenho aqui? Se eu tenho 4 zeros aqui, na hora que eu for escrever esse número em notação científica, eu vou escrever ele como 10 elevado a 4. Então, vamos colocar aqui no nosso exemplo, 1000. Representar aqui o 1000. Se eu tenho aqui a nossa réguazinha, eu estou falando que eu tenho 1 quilômetro. Então, vou colocar o 1 embaixo do quilômetro, que é o que corresponde a ele. Eu quero chegar até 1 metro. Então, eu vou completar com 0. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. Eu completei até a unidade que eu queria. Se eu quisesse, por exemplo, assim, em centímetro, eu ia vir para cá mais uma vez, para cá mais uma vez. Então, aqui eu sei, ó, que 1 quilômetro tem 100.000 centímetros. E aí, se você for pegar essa regrinha de multiplicar 10 vezes, né? Eu multipliquei o 10 aqui. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida aqui com relação a isso, por exemplo, assim, eu fiz aqui essa questão de quantas vezes eu tenho que multiplicar. Basicamente, se o Enem pedir, é interessante vocês manterem essa regrinha aqui em mente, tá? Porque você consegue resolver ele facilmente na hora, né? E à medida que você for fazendo exercício, você acaba também já fixando esse conteúdo mais facilmente, tá? Porque como assim, a gente está numa aula bem inicial e é muito conteúdo, é difícil a gente fixar todas essas informações ao mesmo tempo. Mas a gente vai fazer bastante exercício para chegar na hora da prova e não errar isso. E aí vocês vão ver aqui nas questões do Enem como que esse conteúdo está sendo cobrado nas provas. Eu deixei aqui, olha, uma tabela de conversão de unidades. Acho que travou aqui. Gente, não estava esperando enviar para vocês.
Estão conseguindo ver a tabela de conversão de unidades? Então, essas aqui são as grandezas, né? São as unidades envolvidas na grandeza tempo. É muito importante, sempre vai cair questão de física, independente se eu estou falando de cinemática, de dinâmica, de eletrônica, termodinâmica, eu vou trabalhar com o tempo. Então, é algo que você já tem que ter em mente. Essas relações. Por exemplo, assim, quais relações eu estou falando? Minuto. Quantos segundos eu tenho em um minuto? 30 segundos. Para decorar? É para decorar? Oi? Sim. Sim. É porque essas são as bem básicas, né? Essas são as relações que você vai usar toda hora. Então, acaba que você decorando ela, né, sabendo essa relação, sabendo identificar, vai facilitar bastante para você. Então, qual relação que eu estou falando? Por exemplo, eu sei que um minuto tem 60 segundos. Pode ser que o exercício peça para você a resposta em horas. Quantos segundos tem uma hora? Se eu tenho em uma hora eu tenho 60 segundos, um minuto eu tenho 60 segundos, 60 uma hora segundos. tem 36 segundos. Em uma hora, eu sei que eu tenho 60 minutos. 3.000 segundos. Então, quantos segundos eu vou ter em uma hora? Eu vou fazer uma regra de 3. 6 vezes 6, 36. Um zero de cada. Então, eu sei que em uma hora eu tenho 3.600. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Esse quadro aqui, ele é bem bacana. Depois eu vou estar mandando esse material para vocês saberem mesmo ir pegando essas relações com o tempo, tá? Algumas aqui são bem bacanas de a gente estar sabendo, ter em mente, porque chega na hora da prova, ele vai pedir para você para descrever, né? Ele vai te dar lá todo um texto falando lá de algum conteúdo, vai te dar várias informações lá. Por exemplo, se tem envolvendo o tempo de forma diferente, ou envolvendo, por exemplo, quilômetro por hora, e vai depois te pedir a resposta em metros por segundo, você tem que saber fazer essa conversão. Porque às vezes o candidato faz tudo certo, chega na hora de fazer a conversão, ele erra a conversão e erra a questão. Então, vamos lá. Tem também, né, a conversão de litro, metro, litro e grama. Né? Então, aqui eu estou convertindo unidade de medida de distância, volume e massa. Então, gente, sempre vai ser vai seguir esse padrão: milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Então, cada vez eu vou ir, se eu vou ir multiplicando por 10, ou eu vou dividindo por 10, se eu quiser que o número, expressar o número como em formato decimal. Então, reparem aqui uma coisa também, olha. O que eu vou mudando aqui, na verdade, aqui em cima eu tenho quilômetro. O metro sempre vai se repetir. O Mzinho sempre vai repetir. Então, eu estou medindo aqui a minha distância. Aqui embaixo, o que está repetindo? Volume, que é litro. E aqui, a minha massa, né? As unidades de medida, por exemplo, no SI, para peso, a gente mede em gramas. Então, se eu quero falar assim, por exemplo, que eu tenho 1 quilograma, eu quero dizer que eu tenho 1.000 gramas. Então, eu vou usar, se eu estou multiplicando por 1.000, eu vou colocar o K.
A mesma coisa nos outros. Então, toda vez que vocês verem que é K, multiplica K e uma outra letrinha, eu estou fazendo, quer dizer que eu estou representando ali a quantidade 1000. Então, se for quilômetro, 1000 metros. Se for litro, né? 1000 litros. Se for grama, né? Quilograma, 1000 gramas. Merda. Saiu a tela. Alguma... Saiu? Vou voltar aqui. A minha, eu acho que eu mexi aqui. Mostrar. Aqui, para mim, está aparecendo normalmente. Aqui está tranquilo também. Beleza. Tem que entrar de novo. Até aqui, gente, alguém tem alguma dúvida de como que faz essa conversão? Se eu vou multiplicar por 1000, se eu vou dividir por 1000? Vocês sabem como, já sabem como que faz isso? Então, vamos lá. Se eu estou falando em grandeza, se eu estou falando em ordem de grandeza, a gente tem que saber que na física nós temos diferentes tipos de grandezas. Eu tenho grandezas que são grandezas escalares, e eu tenho grandezas que são grandezas vetoriais. Elas têm muita diferença entre elas, né? E o Enem cobra isso? Cobra, com certeza cobra. O Enem cobra e outros vestibulares também cobram. Ele vai cobrar de você o quê? Fazer cálculo? Provavelmente não. Provavelmente ele vai cobrar de você saber a definição de que é uma grandeza escalar e a diferença de uma grandeza vetorial. Se eu falo que uma grandeza ela é escalar, eu quero dizer que ela tem um valor numérico, né? E aí a gente tem exemplos aqui: massa, temperatura, tempo, né? Então, se eu vou medir aqui o tempo, eu falo assim: eu andei 1 hora. Tá, você já entendeu a informação de que eu andei 1 hora. Eu não precisei falar para você para qual direção que eu fui. Se eu falei para você que eu tenho 63 quilos de massa, eu não preciso falar para você direção, sentido, não faz sentido. Você já entende quando eu te falo que eu tenho 63 quilos de massa. Então, essa informação que eu passei foi suficiente para eu representar a minha grandeza. Então, ela vai ser uma grandeza escalar. Ela tem um módulo, né, e vai ser representada por um valor numérico, juntamente com a sua unidade. Já a grandeza vetorial, ela possui módulo, direção e sentido. E aí a gente tem como exemplos velocidade, força e aceleração. Mas o que eu vou falar direção e sentido? Toda vez que eu falar para você, estou me deslocando num carro a 30 metros por segundo, você vai entender, né, que o carro está indo de um lugar para o outro. Ele saiu do ponto A e foi para o ponto B. Então, eu tenho uma direção que eu quero chegar, né? Se eu estou indo da direita para a esquerda, por exemplo, eu estou falando que é a direção. E o sentido o carro ele está indo, por exemplo, eu estou saindo da minha casa e indo para o UFJF, né? Então, qual o sentido que eu estou indo? Da minha casa para o UFJF, da UFJF para a minha casa. Se eu estou fazendo esse deslocamento. Então, se a grandeza ela vai ser vetorial, quando ela vai ter uma direção e um sentido definidos. E uma grandeza vetorial a gente representa ela como uma setinha. Então, quando vocês virem, né, que tem uma setinha, eu estou dizendo aqui que essa minha grandeza é uma grandeza vetorial.
Então, isso já vai estar ali pressuposto no exercício. Provavelmente o exercício não vai te falar isso. Mas Porque só de a você ver, né? Porque, porque a Oi? setinha é do lado direito, a Aqui setinha é para no o caso, lado a setinha direito. ela vai ficar em cima da letra. Aqui, quando for grandeza vetorial, vai ficar em cima da letra. Então, por exemplo, se eu estou falando força, né? A medida de força vai estar em cima do F. Então, toda vez que você vê assim, está em cima da letra, eu estou falando aqui de um vetor, é uma grandeza vetorial. Então, ela tem módulo, direção e sentido. Tá. Ela tem um valor definido, eu vou de um ponto para o outro, então eu tenho uma direção e eu tenho um sentido, né? Eu tenho se é horizontal, se é vertical, tudo isso eu consigo ver ali só tendo esse chapeuzinho na cabeça, chapeuzinho nessa setinha em cima. Que ela tem uma grandeza vetorial porque ela tem módulo, direção e sentido. Então, ó, a gente tem um exercício aqui, ó. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo, tem uma bola aqui, finja que isso aqui é uma bola, e aí ela está se deslocando a uma velocidade de 20 metros por segundo. A bola está indo para uma posição específica? Ela tem uma direção? Eu já vi aqui que ela tem um módulo, né? Se é 20 metros por segundo, o módulo dela é 20 metros por segundo. Renan, Então, eu tem alguma estou tela? falando aqui da grandeza velocidade. Que é para a direita. É vetorial. Parou aqui, né, de apresentar. Vou subir aqui de novo a apresentação. Obrigada, Então, Renan. ó, tenho aqui uma bola, nada, que se desloca a 20 metros por segundo. Uma bola, um carrinho, né, um objeto está se deslocando. Então, ele está se deslocando, ele se desloca no espaço, né? Então, se eu rolei a bola, ela vai de uma direção para outra, né? Então, ele falou que é horizontal. Ele já deu outra dica. Se ele falou que é horizontal, já é o sentido. E direção, de direita para esquerda. É Se ele vetorial. falou que é para direita, então eu tenho aqui uma grandeza. Eu tenho uma grandeza vetorial, que ela tem módulo, direção e sentido. Sim. Então, aqui no nosso caso aqui, é uma grandeza vetorial, porque tem Sim. módulo, direção e sentido. Se eu estivesse falando aqui que a bola caiu de uma altura de 10 metros. Agora, com essa informação que eu te passei, essa grandeza altura, ela é vetorial ou ela é escalar? Escalar. Por que ela é escalar? Acho que ela vai escalar, né? Alguns pontos até chegar embaixo, não sei. Ela é escalar porque é um número. Então, eu falei que ela caiu de uma altura. Já basta para você, você já entendeu que a bola caiu da altura tal. Sim, Então, não precisa ficar aqui definindo, né? Você já sabe que foi na vertical, exato. você já sabe que tem um módulo. Eu não preciso ficar definindo ela como uma grandeza vetorial. É uma grandeza escalar. Só a informação de eu te falar que a bola caiu já bastou para você entender o problema. Ok. Agora, VOF. Assinale a alternativa que contém apenas grandezas escalares. Se eu estou falando agora de grandeza escalar, qual o tipo de grandeza eu estou falando aqui? Força?
Sim, mas eu quero escalar. Então, se eu estou falando que ela é escalar, ela representa um número. Certo? A força. Se eu tenho aqui essa balança. E aí eu tenho um menino em cima da balança. Aqui eu consigo saber força, por exemplo, ele faz uma força, o menino faz uma força sobre a balança. Então, eu sei aqui que a força já não vai ser uma grandeza escalar. Não é porque quando eu faço força em algum sentido. Vocês entendem isso? Se eu pegar aqui No o meu caso, então, vai celular, ser abrir aceleração, área, volume e temperatura? eu estou apertando aqui meu celular para cá, estou pressionando contra ele. Então, se eu estou fazendo aqui uma força, né, eu estou fazendo uma força numa direção definida. Então, não pode ser uma grandeza escalar a força. Eu defini uma direção que eu estou fazendo isso. Eu tenho um módulo, eu tenho a direção e eu tenho sentido. Olha, eu estou empurrando o celular da direita para a esquerda, de cima para baixo. Eu tenho de módulo, direção e sentido. Então, a força é uma grandeza vetorial. Então, a gente Sim. já sabe que não é a letra A. É. Renan, por favor. Sim. Tem que compartilhar no StreamYard também. Ah, tá. Então, aceleração. Se eu acelero o carro, sair de um ponto, estou acelerando o carro para chegar no outro ponto. Então, aqui eu já defini aqui pelo menos uma direção. Então, eu já sei que a aceleração vai ser um vetor. Né? Eu vou de um lugar para o outro, então tem uma direção, eu tenho, né, um valor ali definido e eu tenho um sentido. Então, a aceleração vai ser vetor. Área. A área, né, por exemplo, se eu expressar aqui a área em metros. Minha casa tem 50 metros quadrados. Eu falo que ela tem 50 metros quadrados de cima para baixo? Não, eu falo que ela tem 50 metros quadrados. Então, aqui eu estou falando na medida que é escalar. Volume. Eu te falo aqui que eu comprei um refrigerante que tem 2 litros. Bastou para você entender que que já é uma grandeza escalar. Eu não precisei definir para você, né, como que é o formato da garrafa de refrigerante, nada disso você já entendeu que é o que ali tem 2 litros. E aí já foi suficiente. E a temperatura, se eu estou medindo aqui um termômetro, ele mediu ali 33 graus Celsius, eu não preciso falar para você que direção que o calor está sendo conduzido. Você já entendeu que ele está medindo 33 graus. Então, é uma medida que é escalar. Aí, se eu pegar outros aqui, densidade. Vocês lembram como que eu faço para calcular a densidade? A fórmula da densidade? Massa pelo volume. Densidade é massa dividido pelo volume. Massa é uma grandeza escalar. Volume também é uma grandeza escalar. A densidade não pode ser uma grandeza vetorial, ela vai ser uma grandeza escalar. Então, até aqui, escalar. Índice de refração. Índice de refração, se eu estou falando, se eu tenho aqui um feixe de luz incidindo aqui sobre
um espelho. Então, você que está passando ali, por exemplo, eu falei aqui que estou com 10 micrômetros, né, de comprimento de onda, por exemplo, no meu índice de refração. Eu estou falando com você de tamanho, né? Então, não preciso definir direção, sentido, nem nada disso. É um tamanho, né, uma medida numérica. Então, ele também vai ser uma grandeza escalar. Da mesma forma, entalpia e calor, né? São grandezas escalares, porque eu não preciso definir, né? Quando eu falo para você que eu estou sentindo calor, eu não falo que eu estou sentindo calor da mão até o cotovelo. Eu falo para você que eu estou sentindo calor, já é uma informação suficiente para você entender. Então, eu posso falar também que o calor é uma grandeza escalar. Frequência, período, velocidade da luz. Por que eu não posso marcar essa alternativa? Porque eu tenho velocidade. Velocidade eu já sei que é uma frequência, que é vetorial. Que é vetor. Ela se move Vetorial. de um ponto para o outro. É vetorial. Então, essa aqui eu não posso falar que é. Energia, pressão, trabalho e potência. Qual que vocês acham que não é escalar? Trabalho. Qual que é a fórmula da pressão? Se eu quero calcular a pressão em um vaso, por exemplo, eu exerço uma força dentro de uma área. A força, a gente já viu que é uma grandeza vetorial. Então, se a força é uma grandeza vetorial, a pressão vai ser vetorial. Então, eu não posso falar que é escalar. Então, por isso, essa alternativa está errada. Então, aqui, a única que tem todas as alternativas escalares vai ser a nossa letra D. Alguém ficou com alguma dúvida com relação a isso? Eu falei, letra B. Então, vamos lá. Um jogador de futebol chuta a bola com uma força de 50 newtons para cima. Quais são as grandezas vetoriais que caracterizam o movimento da bola após o chute? Então, aqui eu já sei que é vetorial. Eu falei que ele chutou a bola, ele fez uma força na bola e foi para cima. Então, eu tenho um módulo e eu tenho uma direção. Qual que é o meu sentido? Vertical. Então, tem um módulo de direção do sentido, é uma grandeza vetorial. E aí, eu quero saber qual que vai ser a grandeza que vai agir, né, nessa bola quando ele chuta. Então, a bola está subindo. Força, velocidade, Como força aqui? aceleração e tempo. 50 newtons. Eu forcei essa bola aí para cima. Então, eu já tenho aqui a grandeza força agindo nela. E uma aceleração. Né? E aí eu tenho aceleração? Mas e essa Sim, aceleração? velocidade e aceleração. Velocidade também. Velocidade e aceleração. O tempo não é porque o tempo é escalar, né? Eu te falo que a bola demorou 10 segundos para atingir 20 metros de altura. Então, não preciso definir. Eu só falei que é 20 segundos. Já deu para você entender que eu estou falando do tempo. Então, é uma grandeza escalar. Essa alternativa já não pode ser. Eu já excluo ela. Esqueci. Aqui eu também tenho tempo e massa. Massa eu já vi que a gente já falou que é gramas. Então, se a bola ela pesa 100 gramas, já foi uma informação suficiente para você. E eu não preciso te falar, né, definir mais características da massa da bola. Então, essa também não vai ser uma grandeza vetorial. Então, ela não vai agir sobre a bola. Força, velocidade e aceleração.
Pensa comigo que se a bola está subindo, né? A bola vai subindo, 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 subindo. Vai chegar um ponto que ela vai parar. E aí, a hora que ela para o tempo, né? Um instantezinho, e começa a descer novamente. A hora que essa bola desce, eu tenho uma aceleração aqui agindo sobre ela, que é a aceleração da gravidade. E a velocidade, ela vai diminuindo até chegar ao ponto de altura máxima da bola e depois ela cai novamente. Então, a velocidade também está agindo. Então, aqui nesse meu exemplo, eu tenho aqui agindo na bola força, velocidade e aceleração. No caso aqui, a nossa aceleração da gravidade. Eu sei. Até aí, tudo certo? É. Então, agora essa daqui vocês que vão fazer. Ai, Considere as grandezas: velocidade, temperatura, quantidade de movimento, deslocamento e força. Qual dessas aqui é a grandeza escalar? Coloca aí no chat. escala. Só tem uma, né? Só uma. Acho que é força, né? Força? Uhum. Isso. E, gente, o concorrente de vocês vai ficar muito feliz. A gente viu aqui agora que força é uma grandeza vetorial. Acho que é. Ela tem módulo, direção e sentido. Então não pode ser força. Ah, é, não pode. É, Qual dessas grandezas aqui? Se eu pensar, eu vou te falar um número e você vai entender. Eu não preciso definir mais nada. Se eu me desloquei, grandeza. eu saí do meu... Andei 20 metros, cheguei no meu ponto B. Aqui, olha, o deslocamento foi de 20 metros. Já bastou para você, você já entendeu que eu me desloquei 20 metros. Né? Aqui eu estou lidando com distância. Então, a gente sabe que essa aqui vai ser a nossa medida Vetor. escalar. Escalar. Oi? Escalar. Deslocamento. Se eu falar com você que eu me desloquei 20 metros, qual que vai ser a próxima pergunta que você tem que me fazer? De onde para onde, né? Velocidade. Sair de A para B. Ah, Na velocidade, a gente sabe, a gente já fez aqui, que é uma grandeza vetorial. Ela tem módulo, direção e sentido. Aqui eu falei com você que eu isso. saí de A para B. Então, eu estou definindo aqui, no meu deslocamento, uma direção. Olha, eu falei aqui para vocês que o deslocamento é uma medida que é escalar e vocês aceitaram. Não é escalar. Eu fui de um sentido para o outro. Eu me desloco da direita para a esquerda Por, e ou vertical ou por isso que eu, horizontalmente. Eu tenho módulo, direção e sentido. por Oi? isso eu questionei, uai. Por isso eu questionei. Sim. E foi de propósito, gente. Ah, Agora, se eu venho aqui e falo que o meu termômetro, eu até dei um exemplo parecido. O meu termômetro, ele mediu aqui, registrou 27 graus. Eu preciso te falar mais alguma coisa sobre a temperatura de 27 graus? Ou você já entendeu que o termômetro mediu 27 graus? Ele só me deu um número.
Então, aqui, olha, a nossa grandeza escalar é a temperatura. A velocidade, a gente viu que é uma grandeza vetorial. Tem módulo, direção e sentido. Deslocamento, né? Eu saí de um ponto A para um ponto B e eu vou me deslocar na horizontal ou na vertical. Então, tem o módulo, direção e sentido. Também é vetorial. A mesma coisa a força. É vetorial. A mesma coisa a força. Eu aplico uma força em um objeto, em uma Isso. direção, com um determinado valor. Então, ela também é uma grandeza vetorial. A única grandeza aqui que não é vetorial é a temperatura. E a quantidade de Então, qual que vai ser a movimento? nossa... Fala aí sobre isso. A quantidade de movimento, ela envolve outras grandezas que são vetoriais, né? Eu estou falando aqui já em movimento. Se eu estou me movimentando, eu tenho velocidade. Ah, isso mesmo, né? Tá certo. Velocidade é uma grandeza vetorial. Vetorial. Então, a nossa única alternativa aqui, que não é uma grandeza vetorial, vai ser a alternativa B. Essa aqui já é um módulo de uma grandeza vetorial. Ó, um avião decola com uma velocidade de 200 km por hora em relação à pista. Então, olha, eu falei aqui que o avião ele vai 200 km por hora e eu defini aqui, né, que é em relação à pista. Então, eu defini uma direção. O vento sopra na mesma direção do movimento do avião, com velocidade de 50 km por hora. Então, aqui eu tenho um avião voando e eu tenho o vento agindo aqui sobre o avião. E eu quero saber qual que é a velocidade do avião em relação ao solo. E agora? Como que eu faço? Essa é uma daquelas questões que eu falei com vocês, que se cair no Enem, vocês têm que acertar e torcer para o concorrente de vocês errar, para o TRI corrigir melhor a alternativa de vocês, tá? É uma questão muito fácil, gente. A resposta está na cara. Coloquem aí no chat qual que é. Não fiquem com medo de pensar, porque está na cara. O meu não tem chat, não. Mas aí deu para entender aqui. Peraí que está tampando. O Antônio acha que é 200 km por hora. Eu acho que é a... Por que que é A? Ah, não, a altura do vento. Ih, deu tilt aqui. Então, vamos lá. Acho que é 250. Eu tenho aqui o avião, É a força que tá 200 do avião por mais hora. a força do vento, né? É no mesmo sentido, né? É no mesmo sentido. Então, Então, em relação somar, ao né? solo, é só somar. Exatamente. Se eu estou em relação ao É solo, só basta somar, somar. São duas velocidades escalares. Então, eu tenho o meu avião indo a 250, 200 isso. km por hora. E tem o vento indo a 250 km por hora. Com relação ao solo, o solo está parado, né? Então, Aham. aqui, a velocidade do avião com relação ao solo é de 250 quilômetros por hora. Quem aí não acertou, ficou em dúvida com o quê? O que que fez você a marcar, por exemplo, 200 km por hora e não marcar 250? Ou marcar 150?
fazer uma pergunta diferente. E se agora o vento ele estiver soprando na direção contrária ao avião? Se o avião Aí vai para a seria direita, o vento 150. está soprando para a esquerda. Seria 150. Exatamente, porque eu estou na direção contrária. Então, eu vou Contrária, subtrair. exato. Eu falei com vocês que caía, né? No Enem. E cai, gente. Cai bastante. Olha, ele colocou aqui um textinho que você precisa ler, interpretar essas informações para você resolver a questão. Então, vamos lá. Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% da sua capacidade. Então, né, eu já sei aqui que o balde ele tem 50% do volume dele. Se eu sei que o balde tem 18 litros, ele me falou que nesse momento ele está com metade da capacidade. Metade de 18 vai ser 9. Essa é uma informação que eu já tirei aqui do enunciado do exercício. Ó, 50% dessa capacidade. Aí ele me falou que a cada segundo caem 5 gotas de água da torneira. E uma gota é formada, em média, por 5 vezes 10 elevado a menos 2 ml de água. Ele quer saber quanto tempo em horas será necessário para encher completamente o balde partindo do instante atual. Nossa. E aí? Nem me Ó, hoje pergunte. são 8h17. Vocês têm até 8h21 para resolver a questão. Tem que resolver aí. Se o Enem fosse hoje, agora você tem que resolver a questão. Não, não vale chutar. Ah, papai. Cinquenta. Ah, não. Melhor não fazer o Enem. Melhor ir direto. Tentem aí, tentem resolver. Bom, Hoje não tem problema errar. Pode errar no dia do Enem. Eu só estou pensando que é melhor passar direto na faculdade. Sem precisar do Enem.
paga logo e entra e pronto. Por isso que eu já escolhi um curso que nem precisa de matemática, nem física. Qual que é esse curso que não precisa de matemática? Penso eu, né? Sociologia, será? Ah, precisa sim, tá? É? Precisa. Você vai trabalhar com dados históricos. Senhor. Então, vamos Então lá, tem que gente. escolher outro. Qual que vocês acham que é a alternativa correta? E por quê? O professor está pedindo demais. Então, vamos lá. Primeira coisa. O exercício falou que eu estou com metade da minha capacidade do balde. Então, se o balde tem 18, eu tenho atualmente 9 litros. Ok. Outra coisa que ele falou, a cada segundo caem 5 gotas de água na torneira, da torneira. Então, a cada segundo cai 5 gotas. Se eu sei que cai 5 gotas e cada gota tem 5 vezes 10 elevado a menos 2, por segundo, então, vai cair quanto? 25 a menos 2. Eu posso utilizar esse número assim, ou eu posso fazer a conversão, né? Vamos lá, 25. A vírgula está aqui, é como se fosse 25,00. Se eu quero andar com a vírgula para cá, eu vou diminuir uma vez. Isso, é coisa de 10 doido. elevado a menos 1 aqui. Andei mais uma vez, 10 elevado a menos 2. Então, isso vai me dar 0,25. Multipliquei por 10, multipliquei por 100, volta a 25 de novo. 0,25 mililitros de água caindo no balde a cada segundo. Se eu já preencher aqui o balde com 18 litros, eu já preciso preencher 9 litros. Eu sei que a cada segundo cai em 5 ml. Então, ó, 1 segundo, 0,25 ml. Eu quero encher o balde todo. Eu ainda preciso de 9 litros. O que vocês acham mais fácil aqui de fazer? Utilizar a medida em mililitros ou utilizar a medida em litros? Porque aqui a gente precisa fazer uma conversão dessa unidade. Porque se eu fizer a conta igual está aqui, eu vou errar. E aqui, com certeza, a alternativa vai estar aqui no... Né, a resposta errada vai estar aqui nas alternativas para te induzir ao erro. Então, não posso trabalhar com uma medida em ml, a outra medida em litro, a outra medida em segundo, a outra em hora. Ou eu trabalho com litro e segundo, ou eu trabalho com litro e hora, ou ml e hora, né? Qual que vocês acham que é mais tranquilo? Eu trabalhar com 0,25 ou converter o 0,25 para litro? Vamos converter, Converter. então. É. Vocês estão tímidos? Vamos converter para a gente ver como é que faz a conversão. Ó. Se eu tenho aqui
0,25. Aliás, a gente pode até voltar mais atrás aqui, na nossa tabelinha. Que aqui eu tenho um litro, olha. Então, ele falou que é ml. ml é para cá. Se é ml, vai estar aqui. Zero, zero. Então, olha, se eu estou andando aqui com a vírgula para cá, eu vou andar com a vírgula uma vez, multipliquei por 10. Andei com ela outra vez, multipliquei por 100. Sim. Então, é 0,25 vezes 10 elevado a 2 litros. Se eu andasse com ela para o outro lado, ia ser o sinal negativo. Eu estaria andando com a vírgula para a esquerda. Então, vou usar aqui 0,25 vezes 10 ao quadrado. Agora eu estou usando o litro. Em 1 segundo. Aqui eu quero saber qual a quantidade vai cair, por exemplo, aqui em 1 hora, né? Ou em 60 minutos. Mas vamos fazer direto para a hora, né? Que é mais fácil. Quantos segundos eu tenho em 1 hora? É aquela Se a gente voltar aqui tabelinha. na tabelinha, aquela tabelinha. Em 1 hora eu tenho 3.600 segundos. 3.600. Vou até um zerar mais aqui. Três mil e seiscentos segundos em 1 hora. Não quero mostrar a vocês a próxima página, porque a resposta está lá. Né? Então, assim, não vai valer se a gente não fizer. Então, aqui eu tenho 3.600 segundos em 1 hora. Qual que vai ser a quantidade, né, em ml que eu vou ter ali no meu balde? 1 hora. Se o balde tem 18 litros, eu preciso preencher 9. Não. Porque 9 9. já tem água. Então, eu ainda tenho 9 litros aqui de água para serem preenchidos. Mas eu ainda tenho que saber qual que vai ser a quantidade, né, de água aqui que eu vou encher em 1 hora. Eu sei que em 1 segundo eu tenho 0,25 vezes 10 a menos 2 litros. Se eu quero fazer isso para a hora, eu vou fazer uma regrinha de 3. Gente, no Enem, vocês vão usar muito a regra de 3. Acho que eu vou parar isso. Então, o meu tempo aqui, que está em segundos, vai ser o 0,25, fazendo a próxima página. 0,25. Tá?
vezes 3.600. Alguém faz a conta aí, 0,25 vezes 3.600. Quanto que dá? R$ 900? Tá 900? Vamos ver. Acho que é. 900. 900. Só que eu ainda tenho o 10 ao quadrado. Então, eu estou multiplicando esse número aqui por 100. Então, 10 ao quadrado, eu vou colocar mais 2 zeros. Então, eu tenho aqui, eu sei que uma hora Mais 2 zeros. vão cair 90.000 ml de água no balde. De gotas. Isso. De gotas? Voltando aqui. Agora ele quer saber para preencher completamente o balde. Porque aqui, olha, se a gente reparar, isso daqui é o É gota. que vai cair em uma hora. É. Em uma hora. Mas eu quero saber, na verdade, o tempo necessário para encher todo o balde caindo nessa quantidade de gotas aí. Aqui basta agora, olha, eu vou fazer uma outra regra de 3. Então, se eu sei aqui, Ainda há quem acerte, hein? cai 0,25, vai cair para mim 0,25, vezes 10 quadrado. Mas eu tenho 90.000 gotas, né? Então, aqui eu posso fazer relação direta. Se eu sei que vai cair 90.000 no total, basta eu dividir isso aqui agora por 0,25 vezes 10 ao quadrado. Não pode esquecer do 10 ao quadrado, senão vai chegar num outro número e errar o exercício. Nossa, esse professor não sabe brincar, não. Então, se eu fizer essa conta direto, sem considerar o 10 ao quadrado, eu vou chegar aqui no valor de 360.000. Aí você vai lá com pressa, marca a alternativa e erra a questão. Por quê? Porque aqui eu estou considerando 10 ao quadrado. Se eu estou considerando 10 ao quadrado, estou dividindo aqui, olha, esse número está sendo dividido por 100. Eu posso cortar 2 zeros aqui. Então, né, ficar aqui mais claro, ó. Se eu tenho, ó, no meu balde, eu ainda tenho 9.000 litros. Se eu tenho 9.000 litros, eu sei que eu tenho o quê? 1 litro tem 1.000 ml, eu vou ter 9.000 ml. Aí enchi o balde completamente. A cada segundo vai cair 5 gotas.
E aí ele falou, né, deu a relação aqui que a gente precisa do gotejamento. Vou fazer aqui o cálculo, né, vou chegar aqui no meu 0,25. Montar a minha regra de 3, né, vou só fazer uma multiplicação cruzada e vou obter aqui o meu resultado final. Então, quer dizer que nesse balde aqui, vão cair 36 mil gotas. E aí, eu preciso saber com relação ao tempo, né? Então, isso daí é em 1 hora. Se eu quero saber em 10 horas, eu vou fazer o quê? Dividir por 10. Fica Eu quero 60. saber que o exercício, ele me deu todo esse cálculo que eu fiz até agora aqui, ele foi feito para ser resolvido em 1 hora. Então, a gente achou que fizemos os nossos cálculos considerando o tempo de 1 hora. Mas ele quer saber, na verdade, qual o tempo máximo que eu vou demorar para encher esse balde. Né? Então, aqui, se eu sei, pelas relações que a gente viu aqui, que 1 segundo eu tenho 0,25 ml, né? Quantos segundos eu vou precisar fazer para encher os 9.000 ml? Para eu encher os 9.000 ml, fazendo a multiplicação cruzada, 0,25 vezes x, 0,25x. Um 90.000, 9.000, desculpa, ml, eu vou dividir aqui então, 9.000 por 25, chega em 3.600. Que aí é o meu volume total. Dividir em 4. Oi? Não consegui entender. E aí, gente, olha, vamos olhar lá na nossa tabelinha, lá em cima do tempo de novo. Falei com vocês que essa tabelinha é importante. 3.600 segundos, 1 hora. Qual que foi o número que a gente achou aqui? 36 mil, não foi? Então, se 3.600 segundos é 1 hora, aqui eu tenho uma potência de 10, né? 3.600 segundos, 1 hora. 36.000 x. Então, meu x vai dar o quê? 10 horas. Vai ser o Se eu tempo mesmo pegar da aqui... gente resolver essa questão aí. Porque o Enem, na hora do Enem, você vai ter um tempo menor, né? Aqui, como eu estou tentando fazer junto com vocês, né, bem didático, para a gente pegar exatamente, fazer essas conversões, ficar fazendo esses cálculos para vocês acostumarem, vai demorar mais. Mas lá na hora do Enem, você tem que ir pegando já essas Tem dicas que de adivinhar. conversão, questão de tabela, e já tentar resolver de imediato, né, o máximo que você conseguir. Agora eu tenho uma outra questão aqui, que é um pouquinho mais difícil. Estava reclamando dessa? Não sabe brincar, não desce pro play. Ó, a volemia de um indivíduo é a quantidade total de sangue em seu sistema circulatório, coração, artérias, veias e capilares. Ela é útil quando se pretende estimar o número total N de hemácias de uma pessoa, a qual é obtido multiplicando-se a volemia V pela concentração C das hemácias no sangue. Isto é, N é igual a V vezes C. Então, essa vai ser a nossa equação. Igual a vezes. V vezes C.
No adulto normal, essa concentração é de 5.200.000 hemácias por ml. Deu para a gente aqui essa informação também. Por ml. Conduzindo a grandes valores de N, né? Uma maneira adequada de informar essas grandezas, essas grandes quantidades, é utilizar a notação científica, que consiste em expressar N na forma. Então, agora aqui, ele quer que eu expresse meu N A forma N 10 igual elevado a um a Nzinho. Em potência de 10. Se eu estou fazendo potência de 10, eu estou fazendo notação científica. A gente viu no início da nossa aula. E o Q, ele vai variar entre 1 e 10. Então, ele pode ser 1, mas ele não pode ser 10. Ele pode chegar, por exemplo, 9,9. Aliás, ele é um número inteiro. Então, ele vai ser um número de 1 a 9. Considere um adulto normal com volemia de 5.000 ml. Ele quer saber qual a quantidade total de hemácias desse adulto em notação científica. E aí, qual que é a sugestão para começar a resolver esse exercício? O que vocês fariam lá na hora da prova do Enem? Eu chutaria, mas enfim. Não, mas tem que tentar resolver. Se caiu uma parecida lá e só mudou, no próximo Enem, só mudar alguns números, e o método de resolução for o mesmo, você já consegue fazer a questão. Eu já vou Claro que lembrar do depois chegar, professor. ó, acabar a aula, vai de novo. É multiplicar V com C. Vamos lá no V. Primeira coisa, eu vou aplicar minha fórmula, né? Ele falou que a volumia, ela é medida. Ele falou Uma um concentração de adulto, ele tem 5.000 ml. 5.200, é. Não, sim. Vamos lá. Então, é N igual N igual a V. Qual que é o meu V aqui? O V é a volemia, não é? Se Esqueci. o meu V Tem que é esse 200. índice de volemia, o exercício aqui falou para a gente que a volemia do adulto normal é 5.000 ml. Outra informação que ele deu é que a concentração, que é o C, é 5.200.000. Basta eu fazer esse cálculo. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou chegar no meu valor de N de 26 milhões de hemácias. Isso. Tem que ser. E agora eu tenho que expressar esse na forma de notação científica. Peraí, a gente tem mais zero aqui, ó.
mil, 100 mil, milhão, 26 bilhões de hemácias. É muita hemácia, hein? Imagina isso daí na conta bancária da gente. Nossa, é o D? Agora eu preciso expressar esse número em notação simples. Qual? O D? Uhum. Por que o D? Qual foi a operação que você fez aqui para chegar no D? Olha, tanta conta aqui, meu filho. Eu não sei, eu não tenho certeza se é, não, mas eu tô falando. Então, você já fez aqui, né? Essa conversão de todos os cálculos que a gente precisava. A única coisa que falta agora é eu fazer essa anotação científica do meu número. Eu já tenho meu número aqui, que é esse 26, né? 26 bilhões. Então, olha, aqui eu tenho 3 zeros. Então, 10 ao cubo. Aqui eu também tenho 3 zeros. E aqui eu tenho o 26. Então, 3, 6, 9. Então, dá 26 vezes 10 elevado a 9. Só que, se eu quero expressar em notação científica, né? Eu não tenho aqui 26 vezes 10 elevado a 9, eu tenho 2,6. Então, está faltando, tem uma potência de 10 a mais aqui no meu número. Então, se a minha vírgula está aqui, ó, eu quero passar para cá, eu vou somar um número ali. Não. Então, olha, escrevi o meu número, fiz a multiplicação, achei o valor que eu precisava do total de hemácias que eu tenho. Aí lembra que eu falei com vocês mais no início da aula que toda vez que for 1000 é 10 ao cubo? Aqui eu tenho 1000. Olha. Tem unidade, dezena, centena, milhar. Aí aqui de novo. Então aqui 10 ao 3, 10 elevado a 6. Eu somei aqui. E aqui eu tenho de novo mais 3 zeros. Então tem outro 10 ao cubo. Então 10 a 3, 10 a 6, 10 a 9. Eu fiquei com 26 vezes 10 elevado a 9. Só que eu quero expressar em notação científica no formato que o exercício está me pedindo. O exercício está pedindo 2,6. Então, eu preciso ainda mover essa minha vírgula mais uma casa. Quando eu faço esse movimento da vírgula para mais uma casa, se a minha vírgula está para cá, eu vou andar com ela para cá, Vai ter que... Por favor. oi? O YouTube tá sem som. Então, né, gente, expressando aqui o meu número na potência de 10, por que que ali a nossa resposta não era vezes 10 elevado a 9? Porque aqui no meu Q, ó, eu tenho uma potência de 10 multiplicando. Se eu, a hora que eu multiplicar ela, fica 10 a 10.
O Renan não voltou. Até aí, alguma dúvida? Renan, Oi? o YouTube está sem som. Não voltou o som no YouTube? Meu tá com som. Estranho. Então, gente, depois a gente vai tentar resolver essa questão do problema do som aqui no YouTube. Eu não sei o que está acontecendo aqui, que está sem som lá. Para mim, aqui está normal, como se estivesse aparecendo com som. Pode ser até a questão da conexão com a internet. Então, gente, eu deixei aqui para vocês também o quadro, né, com as principais grandezas da física que são importantes para o Enem. A gente tem várias outras, tá? Mas essas aqui são as mais tranquilas e importantes de vocês estarem aí memorizando, né? Não, E tá conseguindo fazer essas relações. mas voltando à questão última, é o D? A resposta? A resposta é o D, 2,6 vezes 10 elevado a 10. Isso. Entendi. Marcar ela aqui. Então, a gente tem aqui a relação, né, das grandezas físicas que são importantes e as correlações que vocês vão precisar fazer. Então, quando eu tiver aqui, por exemplo, metros por segundo, é muito comum o Enem pedir para você para expressar ou em metros por segundo ou em quilômetros por hora. O SI, é o Sistema Internacional de Unidades, ele vai usar metros por segundo, que é o padrão do SI. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, velocidade em metros por segundo, a aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. Então, toda vez vocês não podem esquecer de colocar a unidade, porque pode ser que na prova do Enem eles até mudem essa unidade aqui, lá em alguma alternativa, para confundir, induzir ao erro. Então, as principais grandezas, né, na parte aqui de cinemática: velocidade, aceleração, né, comprimento ou distância, o tempo vai ser a grandeza, digamos assim, chave, que vai ser para todas as questões do Enem, praticamente vão envolver tempo, né? E a temperatura, que é muito comum ser expressa em Kelvin. Aí, quando for Kelvin, não tem a bolinha do graus, tá? É só a letra K, a representação é somente a letra K. E aí, o grau Celsius tem essa representação da bolinha. Ficou alguma dúvida? Mas é a mesma coisa, Vocês têm né? alguma dúvida? Faz a mesma coisa. Aqui são só formas diferentes de você estar representando a grandeza. Tá? Então, aqui, Quando vem, então, o SI, no 40K, Sistema Internacional, já sabe que é 40 graus. são 40 Kelvin. Tem uma relação Kelvin. que vocês vão ver mais para frente, em física, para converter a unidade de Kelvin para graus Celsius. Não é a mesma coisa. Mas aqui é somente o número que não importa, tá? Podia ser 50, 60. Aqui é só para você ter noção da qual que é a unidade para eu fazer a anotação científica. Se tiver no SI, vai ser Kelvin. É a representação. Então, no SI é Kelvin. Mas pode ser que o exercício te dê em graus Celsius e a resposta seja em Kelvin. Aí você tem que fazer a conversão,
tá? Mas isso daí vocês vão ver quando entrar no tema de termodinâmica. Uhum. Alguém tem mais alguma dúvida? Com relação à matéria, ao que cai no Enem de Física, alguma Eu dica acho para que as resolver prova? conversões realmente têm que ser bem detalhadas, essas conversões aí. Mas só a prática mesmo, fazendo vários exercícios. Tem que ser bem detalhado. Por isso que eu tentei fazer bem detalhado aqui, fazendo com vocês o beabá, para já ir pegando, né? Nos próximos Tá. exercícios a gente tenta fazer mais direto, de forma mais direta. Mas aqui é mais para pegar o jeito de como que faz, né? Bem no inicinho aqui da matéria de física. Essa matéria de hoje ela é importante porque ela vai acompanhar vocês no resto do curso de física. Mas eu acho que Então, vocês você vão... pode começar com um exercício mais brandozinho, mais leve, mais Sim, eu coloquei beabá. uns exercícios no inicinho e coloquei um do Enem, né? Para vocês verem a realidade de como que o Enem vai cobrar isso. Senhor, eu vou matar esse Enem. Valeu, professor. Bom descanso. Então, gente, se ninguém tem mais dúvida, por hoje a gente fica por aqui. Mandem as dúvidas de vocês no chat lá no Instagram. E mandem também qual que é o conteúdo, né, que vocês têm mais dificuldade em física, para a gente preparar as próximas aulas e focar mais nesses conteúdos, tá? O nosso chat lá no Quando é que vai Instagram ser está a lá prova? aberto para vocês. A prova? A próxima vez vai ser quando? Aí a gente está definindo aqui as escalas, né, dos tutores. Eu não sei se eu vou pegar a próxima aula de física com vocês ainda. Tá. Obrigada, hein? Nada. Aí, gente, mandem as dúvidas de vocês lá no grupo, tá? No Instagram. Tá bom. E aí, não deixem de... Kelvin... a Sara perguntou aqui, vamos ter aulas com Kelvin? Kelvin é Então, o meu cachorrinho normalmente... aqui. Tá? Normalmente, é expresso em Kelvin por estar no sistema internacional. Aí vai depender bastante do que o exercício pedir para você, tá? Mas isso vai ser algo que vai estar ali no enunciado do exercício. E aí, quando entrar na parte de termodinâmica, a gente vai ensinar para vocês como que faz essas conversões de graus Celsius para graus Kelvin, Fahrenheit, tudo isso. Porque o Enem ele pode pedir qualquer coisa. Beleza. Obrigada, professor. Nada, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra por hoje.